Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 68. João, capítulo 6, verso 68. Quem achou isso, amém? Amém. Está escrito, né? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Pedro respondeu para Jesus uma pergunta que Jesus havia feito: para quem nós vamos seguir? Para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Pedro respondeu isso para Jesus num momento muito crucial. Jesus ele estava num momento muito popular, havia multidões seguindo Jesus. E Jesus começou a ter algumas pregações, algumas palavras que começaram a machucar as pessoas no sentido de confronto. E as pessoas aos pouquinhos começaram a se afastar de Jesus. Começaram a se afastar da pregação, deixaram de seguir Jesus. E quando as multidões começaram a se afastar de Jesus, Jesus olha para os 12 discípulos e pergunta: vocês querem ir também? Então foi quando Pedro responde isso: a quem nós iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Avança um pouquinho no 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. Deixa eu explicar um pouquinho sobre a nossa essência de vida. Nós nascemos, crescemos, vivemos, reproduzimos e morremos como todo ser vivo deve estar dentro desse padrão: crescer, multiplicar e morrer. Nascer, crescer, multiplicar e morrer. Mas o ser humano ele não se enquadra a isso. Nós não nos enquadramos a simplesmente viver como se não houvesse propósito. Por isso que houveram em todos os tempos filósofos, pensadores, pessoas que começaram a observar situações e coisas, e aí nasceram as ciências. A observação dos astros nasceu a astronomia, e aí a observação da gravidade, como nós vemos, nasceu uma ciência. E assim tudo ainda hoje acontece, porque ainda hoje nós buscamos sabedoria, buscamos o entendimento das coisas, e o maior e o mais difícil entendimento é o entendimento da nossa própria vida, o porquê eu vivo, o porquê eu estou aqui. Nesse aspecto nascem muitas religiões tentando formar essa opinião, tentando trazer essa resposta a nós. Quem nós somos? O porquê eu estou aqui? Nós temos uma tendência muito grande de achar que nós somos eternos, no sentido de que eu vou crescer, vou ficar velho e vou morrer com muitos dias. Mas nem eu nem ninguém tem autonomia para dizer isso, para poder afirmar que semana que vem todos nós estaremos aqui de novo. Ninguém pode afirmar isso. Eu não posso, você não pode. Por isso que uma pessoa já com uma idade, ela é um jovem que deu certo, porque ela conseguiu sobreviver até aquela idade. Há uma inversão de valores, que o velho não tem valia, não tem mais uma certa utilidade. Não, pelo contrário, a pessoa idosa tem muito mais, porque ela suportou as adversidades, as armadilhas da vida, coisa que muitos jovens não conseguem atravessar. Muitos caem nas armadilhas e ficam na beirada do caminho. Mas uma pessoa que chega numa certa idade, que avança os anos, é uma pessoa que de alguma forma tomou as decisões assertivas em sua vida. E Jesus, quando ele veio trazer um propósito de vida. Jesus não veio prometer nada nessa terra. Sabe por quê? Porque ninguém ficará nessa terra. Todo o patrimônio que nós levantamos aqui ficará. Tudo que nós construímos aqui ficará. E é um enfado construir, conquistar, avançar, e você não conseguir ter algo eterno, algo que permaneça. Quando Jesus começou a falar sobre aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo, uma pregação dura, mas Jesus se referia ao sacrifício da cruz, aquilo que Ele é nas nossas vidas, porque Ele no capítulo 6 fala: eu sou o pão da vida. Quem comer de mim nunca mais voltará a ter sede, a ter fome. E as pessoas começaram a pensar: como é que eu vou comer a carne de alguém?
Como é que eu vou beber o sangue de alguém? E começou a escandalizar. Jesus, de alguma forma, provocou aquelas pessoas. E por causa dessa palavra, as pessoas se afastaram. E Jesus então olha para os discípulos e diz: e vocês querem ir embora também? Foi quando Pedro afirma isso. Para a quem nós seguiremos? Primeira coisa que nós precisamos entender: se você não seguir a Jesus, preste atenção, você seguirá alguém. Preste muita atenção nisso. Nós não nascemos para ser senhores. Deus não nos criou para ser senhores, nos criou para servir. Se você não servir ao Deus verdadeiro, você inevitavelmente servirá a um Deus falso. Tem pessoas que servem o dinheiro. Jesus fala que o amor do dinheiro é o raiz de todo mal, porque homens e empresários perdem suas famílias, perdem tudo por causa do dinheiro. Certa vez eu ouvi uma notícia de um empresário que matou a sua família e se suicidou, porque ele perdeu a sua fortuna. O seu patrimônio era mais importante que os seus filhos, a sua esposa e a sua própria vida. A raiz de todo mal. Se você não serve a um Deus verdadeiro, servirá a um Deus falso. Outro Deus falso. Aí eu não sigo a ninguém, mas você segue a tua cabeça. Essa é a pior coisa. É quando você acredita em você mesmo. Quando você acredita que é capaz de fazer algo quando não pode. Outro dia eu vi um vídeo de um rapaz que estava pulando de um prédio para o outro. O que aconteceu? Ele errou o salto e caiu de uma altura de 10 andares. Porque ele acreditou nele. Porque ele acreditou que podia. Assim muitos surfistas morrem, assim muitos motoqueiros morrem, assim muitas pessoas morrem. A Bíblia nos ensina que maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força. Nós não somos capazes tampouco de garantir o amanhã. Como é que eu posso confiar em mim? Eu não posso confiar em alguém que não me garante alguma coisa. Eu não posso confiar em alguém que não me dê uma mínima garantia. Você não compra um carro sem garantia. Você não compra um eletrodoméstico sem garantia. Como é que pode confiar em você se você não tem a garantia que estará vivo amanhã? Quando nós começamos a olhar dessa forma, começamos a entender que Jesus nunca veio nos prometer coisas aqui, porque essas coisas aqui vão. Outro dia um empresário mostrando a fazenda dele para um amigo dele, ele falou assim: nossa, tudo isso aqui é teu? Ele falou assim: não é meu não. Mas você não é o dono? Não, deixa eu explicar. Era de alguém, eu comprei, quando eu for vai ser vendido para outro. No fundo não é de ninguém. Era do outro, é meu agora, depois é do outro, ou seja, ninguém tem dono, ninguém é dono disso. Mas eu acho que os meus filhos vão ficar segurando esse patrimônio? Não. No momento que eu morrer não houver sentido para eles, eles vão vender e vai ser outra pessoa, mostrando a mesma paisagem que eu estou mostrando hoje. Jesus não veio nos dar algo para passar. Por isso que Jesus falou: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Até mesmo a vida que ele nos prometeu é uma vida que não acaba. Uma vida eterna. A grande questão é que essa declaração de Pedro nós não entendemos. Porque Pedro podia falar assim: não, Jesus, não, deixa eles ir lá, eu estou aqui. Mas Jesus falou assim: a quem eu vou seguir? Se eu deixar de seguir o Senhor, quem vou seguir? Quem pode me garantir coisas eternas? Quem pode me garantir coisas que não se acabarão? Só tu tem a palavra de vida eterna. Só tu tem a eternidade nas mãos. A Bíblia é tão verdadeira nisso. E se fosse um livro comum, como muitos pensam que a Bíblia é, países inteiros não a proibiriam. Como a China, a Coreia do Norte. Quem for encontrado com uma Bíblia nas mãos vai pagar com a vida. Por que esse livro é tão perigoso assim? Porque nele contém a vida. Nele contém a verdade que liberta. Esse livro suportou todas as perseguições de Nero a de todos os que vieram depois. E esse livro é um livro que tem impactado pessoas do mundo inteiro, apesar de sua cultura, apesar do seu idioma. Através desse livro, a verdade de quem eu sou, o porquê eu estou aqui e de onde eu vim, para onde eu vou, é revelado. É certo que esse livro também é a raiz de muitas religiões, de muito entendimento errado. Muitas pessoas leem a Bíblia com um versículo isolado e acham que entendeu o todo. Isso é uma grande mentira, porque se você não entender a mensagem do mensageiro, você não pode afirmar nada em uma única palavra dele.
Mas quando você entende que esse livro é um milagre fechado e é o poder de Deus aberto, então nós vamos começar a ver que Jesus, como fez com Pedro, quer fazer com a gente, nos elevar a um nível de entendimento de que a nossa história não termina no momento que eu fecho meus olhos. A minha história não termina quando alguém diz morreu, e ali é apenas uma continuidade de uma eternidade que Ele nos prometeu dar. Jesus, ele, quando perguntou para Pedro, ele fala: para onde irei? A quem vou seguir? A pergunta é: quem você tem seguido? Quem é o Senhor da sua vida? E não vem dizer que não tem, você tem um. Você tem um que tenta se assemelhar, porque nós nos parecemos aos nossos senhores. Se você tiver Jesus como Senhor da sua vida, você tem que se parecer com Jesus. Por isso que tem muito crente aí que as pessoas humilham. Por que devem ser humilhados mesmo? Porque eles não se parecem com o Cristo que eles dizem amar e viver junto. Porque você se assemelha mais. Por isso que Paulo fala que nós temos a mente de Cristo, Ele habita em nós. O João, ele fala: não importa que eu diminua e Cristo cresça. Mas se você não é alguém que segue Jesus, a quem você está seguindo? Quem é o Senhor? A quem você se assemelha? Pode ser um cientista, pode ser um filósofo, pode ser um outro Deus. Mas o que esse ser, esse Senhor da sua vida te oferece? Aonde você vai chegar seguindo a Ele? Sabe por que em Cristo Jesus nós somos mais do que vitoriosos? Porque Jesus venceu a própria morte. Ele foi morto e ao terceiro dia ressuscitou. Você não pode seguir alguém que não venceu. É como se você tivesse alguém que te ensinasse a ter uma empresa, sendo que ela nunca conseguiu manter uma empresa aberta. Alguém que fosse ensinar para você uma matéria que nunca passou. Eu vou te ensinar a construir algo que eu nunca consegui terminar. Mas quando você se acerca de alguém que pode ser o teu conselheiro, porque essa pessoa venceu naquilo que você quer vencer, então você está no caminho certo. Pedro, ele fala assim: a quem nós vamos seguir? A quem nós vamos seguir? Para quem iremos nós? Qual pessoa que pode nos dar o que tu tens dado? Por isso ele fala assim: tu tens a palavra de vida eterna. Sabe o que é interessante de vida? Hoje nós estamos vivendo um tempo que vida é você ter e não ser. Quando alguém está com um carro muito caro, ou num iate, um dia ensolarado, ele fala assim: isso é ter vida. A vida nos nossos tempos se assemelha com o que eu tenho, ou com o que vou ter. Mas, se isso fosse verdade, pessoas com muito poder aquisitivo não se matavam, e nem se drogavam, e nem se autodestruíam. Países ricos na Europa têm um índice altíssimo de suicídio. Eles não têm problemas financeiros, o governo respalda de todos os jeitos. Mas existe uma vida que o dinheiro não dá. Existe uma paz que o mundo não pode dar. Essa paz somente Jesus pode oferecer. Essa vida somente Jesus pode oferecer. E sabe como é que nós desfrutamos dessa vida? Sabe qual é essa vida eterna? Primeiro é a vida da ausência do erro em nós, porque a Bíblia nos ensina, Jesus fala que aquele que peca é escravo do pecado. É fácil entender isso? É muito fácil. A gente também fala que nós somos livres, eu sou livre. Será? É só você tentar dizer não àquilo que você faz. Se você tiver poder para dizer não e não fazer, você é uma pessoa livre. Mas a grande verdade é que nós somos igual drogados, que você tenta ajudar, e esse drogado ele fala que assim: não, se eu quiser eu paro, mas nunca consegue. Ele nunca consegue dizer não ao vício, nunca consegue dizer não à volta às suas drogas. Mas ele diz para si mesmo: eu sou livre, se eu quiser eu paro, como um fumante, se eu quiser eu paro. Mentira, passa anos fumando, até que um dia o médico diz: se você não parar você vai morrer em breve. Aí a pessoa acorda para a realidade, depois de 30 anos fumando, e fala assim: uau, eu tenho que parar. Aí ela vai dizer: eu sou livre. Aquele que peca, comete algumas coisas que tem que pedir perdão depois, ou se arrepende, mas não consegue deixar de fazer, não é livre, é escravo. Nós somos escravos.
É como uma pessoa que tenta fazer regime todo o tempo, mas não consegue não comer, não consegue cumprir o regime, porque ainda é escravo do desejo, não dá fome, porque para ter fome são 4 dias no mínimo. Mas a vontade de comer é constante, de comer um negocinho, de comer outro negocinho, toda hora estamos beliscando, e se não conseguimos dominar isso, será que somos livres? Mas Jesus veio nos libertar de nós mesmos, do pecado que reina em nós, a ponto de dizer não às coisas que eu sei que vão fazer mal. Quando eu começo a entender que eu posso escolher coisas melhores do que eu tenho praticado, então significa que eu começo a ter a vida que Jesus me prometeu. Vida e vida que não acaba, vida eterna. E Pedro sabiamente falou assim: não tem outra pessoa que eu possa seguir que tenha a palavra de vida eterna, que tenha isso em minha vida, em nossas vidas. A grande questão, a grande pergunta, e Jesus fez uma pergunta uma vez para algumas pessoas que se acercaram de Jesus, e ele perguntou assim: a quem vocês buscarem? A quem vocês estão buscando? O que vocês querem? Se eu fizesse uma pergunta para cada um essa noite, qual o teu desejo se você pudesse estar diante de Deus agora? Se Jesus estivesse aqui agora, diante de você, e te perguntasse: o que você quer que eu faça? O que você pediria a Ele? Qual seria a nossa pergunta? Qual seria a nossa pergunta, nossa resposta? Qual seria o nosso pedido? E aí a gente vai entender aonde está o nosso coração, vai entender aonde estão as coisas. Sócrates é interessante, porque antes de Sócrates, o filósofo, os filósofos eles acreditavam que a crise que o homem tem dentro de si era porque ele estava afastado da natureza. Eram chamados filósofos da natureza, porque havia o crescimento das grandes cidades e a ausência da vida urbana. Então eles acreditavam que esse afastamento das coisas da natureza criava a crise do homem. Foi quando Sócrates ele chegou e ele mudou a história da filosofia, dizendo: conhece-te a ti mesmo. Ele percebeu em observação de que o problema do homem estava no homem, de que o problema nosso estava em nós, não estava na ausência disso ou daquilo, porque até hoje as praias de nudismo, esses campos onde que todo mundo quer estar envolvido com a natureza de novo, é a volta dos filósofos da natureza, acreditando que eu vou estar melhor estando no meio do mato. Mas existe um buraco dentro do ser humano que ele precisa perceber, que nós precisamos identificar. Esse vazio dentro de nós é o que nos faz ter uma busca constante de alguma coisa sempre. Seja nos prazeres, seja nos vícios, seja no esporte, nós ficamos constantemente buscando. Mas essa busca acabou para Pedro, quando ele falou: a quem vou seguir? Vou buscar o que em quem? Eu vou buscar o que em quem, Senhor? Tu tens aquilo que eu preciso. Todo mundo quer ter vida, porque ninguém quer morrer. Todo mundo quer viver. Se quero viver, então eu encontrei a vida em ti. Só que alguém pode me garantir até de certa forma uma vida, mas ninguém pode me garantir uma vida eterna, uma vida que não se acaba. E a grande maravilha da vida eterna é que quando você tem a vida eterna, que é Jesus em você, quando você tem a vida eterna, essa vida ela não se extingue, ela não se acaba quando você está com problema. Quando você tem crise, quando você enfrenta dificuldades, quando você enfrenta o impossível na sua frente, você não perde a vida, a vitalidade, a essência, a força que você tem. Por esse motivo que a gente vê nas arenas romanas, muitos cristãos morrendo, cantando louvores, não eram loucos, eles tinham vida que nem a morte podia impedi-la, de arrancar deles. Eles tinham uma essência de conhecimento de Deus, que nada poderia arrancar deles, que nada poderia tirar deles. Conhecer Jesus é conhecer alguém como você pode me conhecer, como você pode conhecer quem está do teu lado. E quando nós conhecemos a Jesus e seguimos a Jesus, nós temos a vida eterna. E quando os problemas vêm, ou alguém te pergunta o que você quer na sua vida, você quer ir embora, você fala: para onde eu irei? Na ausência da tua presença, Jesus, nada faz sentido.
Eu não tenho vida, não tenho nada, para quem irei? Só tu tens a vida eterna. E ele fala, e nós temos crido, eu tenho acreditado nisso, e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Sabe qual é a grande questão nossa? É que a gente acha que Jesus está no céu, quando Ele é real. Quando Ele é real. Eu não nasci pregador. Eu não aprendi no sentido de vou aprender a falar de Deus. Não, eu estou falando daquilo que eu creio e daquilo que eu tenho conhecido. Abra comigo rapidinho Hebreus no capítulo 1. Hebreus no capítulo 1. No verso, acerca de Jesus no verso 3. Somente o verso 3, capítulo 1 de Hebreus. Olha o que o autor de Hebreus fala acerca de Jesus. Certa vez alguém me perguntou, eu achei muito interessante, falou assim: você acredita em Deus? Perguntou para mim. Eu falei, eu acredito. Mas por que você acredita em Deus? Ninguém nunca provou a existência de Deus. Eu respondi também como ninguém nunca provou a não existência. 0-0. Mas como é que pode ver Deus? Alguém já viu Deus? Sim. E aqui em Hebreus mostra que Jesus, volta para o versículo 1, para a gente entender o contexto, senão a gente vai pegar no meio do caminho. 1, 2 e 3. Olha o que o autor de Hebreus fala. Está no primeiro tempo? É 1 ao 3. 1 ao 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Quem é o Filho? Jesus. Então Deus falou antigamente através dos profetas, mas hoje fala através de Jesus, a qual constituiu herdeiro de tudo, que por quem fez também o mundo. Agora veja só, o verso 3: o qual sendo o resplendor da sua glória. A glória de quem? De Deus, e a expressa imagem da sua pessoa. Jesus, Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão, a expressa imagem de Deus. Quem conhece Jesus conhece a Deus. Quem conhece a Jesus conhece a Deus, porque Ele é a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da imagem da majestade, nas alturas. Jesus é a expressa imagem de Deus, é o recado de Deus. Deus, Ele é real, tão real que Ele enviou o seu único Filho por nós, para que nós pudéssemos nele ter a vida eterna. Eu estou ministrando isso essa noite porque eu quero que nós entendamos uma coisa importante. A palavra diz para nós não trabalharmos por aquilo que não satisfaz, para você não encher saco vazio, saco furado, porque ele não vai encher. Jesus, ele veio com o único motivo de nos reconciliar com Deus de novo. Porque no momento que Ele é real em minha vida, no momento que eu crer nele e conhecê-lo cada vez mais, tudo passará a fazer sentido em nossas vidas. E também todas as coisas começarão a fluir em nossas vidas. Até mesmo nas dificuldades, até mesmo nas lutas, o Senhor, Ele fará as coisas acontecerem em nós. Porque a obra de Deus nunca começa de fora para dentro. Deus nunca vai te dar algo para te deixar feliz. Ele te fará feliz para te dar algo. Ele nunca vai fazer você se saciar pelas coisas que tem. Ele vai te fazer se saciar pelas coisas que você é nele. Porque senão as coisas sempre serão nosso motivo de alegria. Os presentes, as vitórias, as respostas, é isso que vai motivar a nossa alegria. E nunca deve ser isso. O que deve ser o motivo de nossa alegria é a presença dele na minha e na sua vida. É lógico que queremos ter vitória. É lógico que queremos plantar e colher. É lógico que queremos conquistar
avançar, progredir. Isso é correto, é legítimo. Mas isso não é o propósito de Jesus ter morrido na cruz. Nos fazer ter um currículo de bons êxitos. Mas Deus, Ele quer mudar aqui, ó. Jesus, Ele quer transformar as nossas vidas de dentro para fora, a ponto de que quando você deitar a cabeça no teu travesseiro, você tem os melhores pensamentos. Porque eu conheci muitas pessoas que acreditam, elas diziam: o pior momento do meu dia é quando eu vou dormir. Porque enquanto você está na rua conversando, brincando, fazendo as coisas, você não pensa na tua vida. Mas quando você deita a cabeça no travesseiro, até você dormir, muitos deles diziam: eu odeio a minha vida. Eu odeio a minha vida. E eles não queriam dormir, tomavam até remédios para poder deitar e apagar, porque não queriam refletir sobre a sua história. E quando acordava pela manhã, não ficava um dia, não ficava um minuto em sua casa sozinho, já corria para a casa de alguém, já corria para brincar com alguém, já corria para fazer algo, para poder ao menos esquecer um pouquinho a sua própria história. E é nesse ponto que Jesus entra em nós, para que a gente possa ter o sono do justo, para que você saiba de que você primeiro é uma pessoa aceita, você é uma pessoa importante para Deus, você é uma pessoa que o Senhor enviou seu Filho Jesus para morrer por você. Existe um plano de Deus para a sua vida, existe o olhar de Deus para você, existe uma realidade que Deus quer construir em você, existe um projeto que Deus criou antes da fundação do mundo, que só serve para você. Existe algo, o Senhor nos chama pelo nome, e o que eu preciso fazer? Eu não enxergo Deus, eu não enxergo as pessoas, eu não enxergo Jesus, aonde está Ele? O que eu devo fazer? Você deve crer, porque Pedro, ele quando viu Jesus subir no barco dele e pregar, ele creu. A resposta de Pedro sobre como ele havia crido em Jesus, porque Pedro havia passado a noite inteira pescando, lembra disso? Ele pescou a noite inteira e não tinha pescado nada. Foi uma noite frustrada, cansativa. E quando ele estava limpando as redes, porque era um pescador, aparece pela primeira vez na vida de Pedro, Jesus na sua frente. E Jesus estava lá, andando, e as multidões seguindo Jesus. E Pedro olhou: o que é aquilo? Um homem sendo seguido por uma multidão. E quando Pedro menos esperou, este homem chamado Jesus, que ele não conhecia, veio para Pedro e falou assim: você pode subir, levar o barco um pouquinho para longe, porque eu quero subir no seu barco para falar com as multidões. E Pedro parou de fazer tudo o que estava fazendo para atender Jesus, e de repente estava Jesus em pé no barco de Pedro e pregando para as multidões que estavam na praia. E Pedro ficou sentado olhando aquele homem pela primeira vez na sua vida. E Jesus começou a ensinar, e começou a pregar, e ele pregava a palavra de vida eterna. Ele pregava as coisas que preenchiam o coração dos homens. Ele falava aquilo que eu precisava ouvir. As palavras de Jesus enchiam os corações vazios. Foi quando então, depois de pregar, Jesus fala para Pedro: Pedro, joga a rede, Pedro. E Pedro não acreditou, porque ele era um pescador, sabia que o peixe que ele havia de pegar era na madrugada, não naquele horário, mas ele havia crido na pregação. E ele falou: Senhor, eu passei a noite inteira pescando, nada peguei, mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede, porque o Senhor falou: faça isso, eu vou fazer, eu creio. E quando Pedro lançou a rede, a Bíblia fala que vieram tantos peixes, que encheu o barco de Pedro e encheu o outro barco. Por isso que Pedro falou: eu creio em ti, Senhor, e eu te conheço. Eu sei que o Senhor é o Deus, é o enviado, é Jesus, o Cristo do Deus vivo. Quando nós entendemos que o Senhor tem um plano para nós, tudo faz sentido. E como é que eu faço? Então, eu tenho que crer, primeiro, de que você não está aqui essa noite apenas por estar. O Senhor trouxe você aqui hoje, para que no mínimo você creia de que Ele tem um plano para a sua vida. Paulo fala que nós somos a carta de Deus. O que é a carta de Deus? Alguém já viu Deus? Alguém já encontrou Deus na rua? Mas nós somos a carta dele. Sabe o que é a carta? Você não conhece Jesus, mas conhece pessoas que conhecem Jesus. Deus usa pessoas
para falar com pessoas. Por isso que ele fala que nós somos seus mensageiros. Ele está me usando essa noite para falar contigo, usará você amanhã para falar com o outro. E o Senhor nos usa, porque Ele está em nós. Nós somos a carta dele. Se Deus aparecesse para você na praia agora, você não o ouviria. Você acharia que era uma aparição, acharia que estaria louco, talvez você tivesse muitas perguntas, mas como você me conhece, como eu te conheço, nós podemos abrir a Bíblia e entender a Bíblia, então você pode no mínimo parar e me ouvir. Então Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Assim Ele tem se manifestado em todo mundo, assim Ele tem transformado todas as pessoas. Por esse motivo que Jesus falou para os seus discípulos: ide a todo mundo e pregue o evangelho em toda criatura. Aonde vocês estiverem, eu estarei. Jesus está comigo agora, como está agora na China, no Japão, em todos os países do mundo, em todo lugar que invoque o nome dele, até mesmo prisioneiros que estão presos agora, clamando pelo nome do Senhor, Ele está. Para quê? Para trazer vida eterna ainda entre as prisões, ainda entre o cárcere. Quando nós vemos que Jesus é a expressão da imagem de Deus, e é verdade, porque você não consegue entender um homem que há 2000 anos atrás viveu, e você pode até dizer que ele era um charlatão. Eu nunca vi ninguém na história morrer por uma mentira. Você pode dizer que ele era um homem que estava simplesmente enganando as pessoas. E por que ele morreu por essa causa, se ele só queria enganar os outros? É porque ele não era enganador. Ele viveu, impactou a sua geração, tanto que no mundo ocidental separamos a humanidade com antes e depois de Cristo. Como as nossas vidas são mudadas no momento que Cristo entra em nossas vidas. Existe na minha vida e na sua vida o antes de Cristo e o depois de Cristo. Na minha vida foi assim. Na minha vida foi assim. Porque eu sei o que eu era antes e eu sei o que eu me tornei depois. E hoje eu posso dizer uma coisa, que a minha vida não tem valor se não tiver algo que a valorize. Você pensa que nós temos força? Eu tinha vitalidade, eu queria transformar o mundo. E eu estou percebendo que talvez eu tenha mais vida, mais anos vividos do que anos que eu venho a viver. Esse ano eu faço 49 anos. Será que eu vou viver 49 anos ainda? Bem provável que não. Então eu tenho mais trajetória futura do que eu tive na trajetória de vida até agora. E você pensa, de repente, você mudou o mundo? Não. Eu tentei transformar situações, realidades minhas e de alguém, mas o que eu percebo mais nessa história de vida é que a única coisa que vale a pena é a presença de Jesus na minha vida. Porque a presença dele faz sentido na tua vida. Eu não sei se você já experimentou estar com Jesus e Jesus estar com você, mas no momento que você experimentar, você vai perceber que nem mesmo a morte pode nos ameaçar de alguma coisa. Eu me lembro de um cristão, eu achei muito interessante isso. Ele foi assaltado saindo da igreja. Acabou o culto, ele voltando para sua casa, alguém com uma arma encostou a arma no seu peito e falou: você vai passar tudo se não morre. Ele falou assim: morrer? Eu já morri? Como assim você já morreu? Eu vou te matar, você está louco? Não, você pode me matar. Primeiro que para você puxar esse gatilho, Deus vai ter que permitir. Se eu vou morrer nas tuas mãos agora, eu morrerei. Se Deus não quiser, você pode apertar esse gatilho e não vai acontecer nada. E não venha falar de morte para quem já morreu. Não venha falar de morte para quem morre todos os dias. Porque todos os dias eu digo não para a minha vontade. Todos os dias eu tento superar os meus limites em Deus. E eu já morri. O Leonardo lá de trás já morreu. Porque eu nasci agora para Deus. O bandido não entendeu nada. Porque a única chance que ele tem para fazer você dar tudo que você tem é o teu temor, é o teu medo da morte. Mas a Bíblia fala de que, como o apóstolo Paulo mesmo fala, viver é Cristo e morrer é lucro. Eu não acredito que a minha vida está nas minhas mãos, como eu também acredito que a minha vida não está nas mãos de ninguém. A minha esposa estava atravessando a rua esses dias. Foi um livramento. Ela atravessou a Anchieta. Quando ela estava voltando, foi lá do outro lado entregar algo. Quando ela voltou,
Os carros pararam na faixa e quando ela subiu a calçada, ela sentiu o vento passar atrás. Simplesmente todo mundo gritou para chamar a atenção dela ou do motoqueiro, que veio como um louco, desviando de todos e andando no meio fio, e por um passo não pegou a minha esposa de cheio. Talvez hoje eu não tivesse a minha esposa, talvez hoje ela estivesse no hospital, mas a vida da minha esposa não está na mão dela e nem na mão de ninguém. O Senhor dá ordem aos anjos a nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos, para nos guiar, nos proteger, porque Jesus morreu naquela cruz para que você fosse sua propriedade particular, para que você fosse propriedade dele e ele ser teu Deus. E quando falo propriedade, eu não estou dizendo propriedade como quem tem um carro, eu estou dizendo como alguém que ama tanto e que amou tanto e que se sacrificou, que vai te cuidar de uma maneira tão magnífica que ninguém tocará no fio do teu cabelo. Mas hoje, quando nós não temos Jesus em nossas vidas, nós sofremos por tudo. As pessoas nos machucam, nos humilham, as pessoas elas nos ferem e nós nos sentimos feridos e nós não conseguimos nos proteger porque Cristo não está em nós. Mas Pedro sabia que, embora não tivesse entendido aquela pregação de Jesus, ele falou: a quem eu vou seguir? Para quem eu vou? Só tu tem a palavra de vida eterna. E eu creio e te conheço, Senhor. Eu te conheço. Quero terminar com essa palavra de conhecimento. Você conhece Jesus? O que é conhecer? O que é conhecer? O profeta Oséias fala: conheçamos e sigamos em conhecer o Senhor. Conhecer, você só conhece aquilo que deseja. É simples assim. Você só conhece o que deseja conhecer. Ah, mas Deus sabe que eu quero conhecê-lo. Não, a pergunta é: você quer conhecê-lo? Você quer? Primeiro, porque para conhecer a Deus você precisa crer que Ele existe. Se você não crê que Ele existe, então Ele não será um Deus para você, porque você terá outros deuses, não Ele. E se quiser, você tem liberdade para isso. Ninguém vai te impor nada. Deus não impõe. Quem sou eu? Mas no momento que você crê em Deus, você deu um passo. E agora você precisa dar um segundo passo: conhecer. Conhecer. E o conhecer é interessante, porque você não consegue conhecer alguém sem não conversar com ela. Você não vai conseguir me conhecer se você não tiver um tempo comigo. Mas se nós nos propusermos em tirar alguns minutos para andar na praia, se você me permitir andar com você, ir aonde você vai, você ir comigo onde eu vou, eu garanto que nos tornaremos os melhores amigos, porque nós nos conhecemos. Você tem amigos que só de olhar você dá risada? Tem amigos que você não diz nada? Eu tinha um amigo que não podia entrar com ele no elevador do prédio, porque às vezes não tinha nada. Entrava alguém, aquele silêncio já era motivo para nós rirmos. E a pessoa ficava até desconfiada que a bagunça era com ela. Estão zoando comigo. E não era, às vezes era só o silêncio que nos fazia rir. Era olhar para ele olhar para mim e ríamos. Sabe por quê? Porque nos conhecemos. Mas sabe por que nos conhecemos? Porque quando acordávamos pela manhã, vamos para a praia? Vai fazer o quê? Às vezes nem ele não tinha nada para fazer, eu não tinha nada para fazer, então não vamos fazer nada juntos. E gastávamos tempo. Nessa noite eu quero te dizer que Jesus ele não veio apenas para que você tenha um Deus, um protetor, alguém que te dê vida. Ele veio acima de tudo para ser seu amigo. Ele mesmo diz: aonde você estiver eu estarei, e eu vou te livrar de todo o mal, de toda a ameaça, de toda a preocupação. E você vai ser diferente da maioria das pessoas. Você vai ter a alegria de deitar a cabeça no travesseiro e dizer: Senhor, obrigado por mais um dia. Eu sei que amanhã será melhor. Por isso que Pedro falou: a quem você vê? Fala para mim. Se eu largar eu e Leonardo, largar Jesus hoje, no momento que eu estiver com um problema, a quem eu vou pedir ajuda? Para o meu convênio?
para o meu advogado, para o meu melhor amigo, o que ele vai fazer? No momento que eu estiver num problema sério, quem poderá me ajudar? Ou melhor, e quando você tiver um problema aqui dentro, porque problema fora, alguém que tem dinheiro te ajuda, alguém que tem medicina te ajuda, alguém que sabe de direito pode te ajudar, tudo bem. E quando o problema for dentro de você? E quando o teu problema for no teu coração, dentro da tua angústia? E não sei se você já atravessou esse problema, já atravessou uma tristeza que você não consegue explicar? Já aconteceu com você de você sentir algo aqui dentro e não consegue falar para alguém? Já aconteceu comigo, eu me arrependi de tentar falar, porque eu comecei a falar o que eu estava sentindo, a pessoa entendeu tudo errado, porque eu não consegui expressar. Aí a pessoa fala, posso falar agora? Pode. E começou a me dar um conselho, nada a ver. Não tinha nada a ver com o que eu estava sentindo, não tinha nada a ver, não era culpa dela, era culpa minha, eu não conseguia me expressar. E quando eu falei, não tem nada a ver o que você está falando, a pessoa disse para mim, é você que não está aceitando. Ai, que horror. Eu já estava com angústia, tentei falar, agora estou num sermão nada a ver, e aí eu não estou aceitando. E é justamente aqui dentro que Jesus conhece. E é aqui dentro que tem vida. Por isso que essa noite eu quero te incentivar. E se você crê nisso, a começar a falar com Ele. Termino essa ministração, esse conselho, dizendo para você fazer o que um dia eu fiz. Fala assim, Senhor, o Senhor está aí? Bom, eu estou aqui. Eu falei contigo agora. Fala comigo. Eu tenho certeza de que Ele vai falar. E quando Ele falar, você vai falar assim, opa, existe algo entre o céu e a terra. Existe um Deus que se manifesta e responde aquilo que eu preciso para minha vida. Jesus é a expressão exata da glória de Deus. É a imagem exata dele. E Deus hoje fala através de Jesus. E não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus. Jesus. Religião, Jesus está aqui, religião está aqui, ó. Ele é tudo em todos. Tudo foi feito por Ele, por meio dele e para Ele. Como aqui a palavra diz, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E Ele tem sustentado a tua vida até o dia de hoje. E quer ser o teu Deus, o teu protetor, o teu Pai, o teu melhor amigo daqui para frente. Amém? Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos por gentileza. Muitas vezes a gente, quando vai orar, as pessoas mais ouvem a oração do que oram. Eu não quero que você ouça a minha oração. Eu gostaria de te dar uma chance de falar com Deus. Fale com Ele agora, do seu jeito, da sua forma. E você não tem nada a perder com isso. Você só tem a ganhar. Porque se Ele é real, se Ele existe, Ele vai te responder. E você vai tirar suas próprias conclusões quando você ouvir a voz dele. Então feche os seus olhos e fale com Ele. Fala, Senhor, se o Senhor está aqui, fala comigo. Se o Senhor me trouxe a este lugar aqui essa noite, eu não quero sair daqui apenas ouvindo o que eu ouvi. Eu queria que o Senhor falasse comigo de forma que eu entendesse. Pede para Ele falar com você. Ele pode falar contigo em sonho, Ele pode falar contigo de tantas maneiras. Eu posso te afirmar uma coisa: quando Ele falar, você vai saber que foi Ele. Você vai ter certeza disso. Então feche os seus olhos agora, te incentiva a isso, e do seu jeito fala comigo. Fala, Jesus, fala comigo. Abra meus olhos e meu entendimento. Eu quero te conhecer mais. Como Pedro falou, eu creio e eu te conheço, eu também quero. Senhor Deus, essa noite, Pai, eu quero, em nome de Jesus, pedir que o Senhor venha, Pai, confirmar a palavra dessa noite. Confirmar, Senhor, a tua presença neste lugar. Confirmar que a tua palavra é vida. A tua palavra é poder. Ouça cada oração agora, Senhor.
ouça cada clamor do coração e responda a cada um. Não permita, Deus, que essa noite fique apenas como uma pregação, algo que eu ouvi e gostei, mas que essa semente, essa palavra como semente, venha encontrar boa terra e germine nos corações, para que o Senhor venha derramar a paz e trazer a vida eterna para cada um. Essa noite eu creio, Deus, que o Senhor tem se manifestado neste lugar. E eu creio, Pai, de que sairemos daqui transformados, porque a palavra que o Senhor tem trazido, ela é poderosa para transformar nossas vidas. Eu abençoo cada família aqui, Senhor. Repreendo toda a tentativa do mundo de arrancar essa semente dos corações. Que o Senhor preserve essas sementes nos corações até que Deus seja devido fruto. Repreendo todo mal nas famílias, nos corações, todo espírito de incredulidade que caia por terra, e que seja estabelecida a tua glória neste lugar, para hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.